está dizendo assim, sobre os níveis de oração. Ah, é só orar? Não. Você vai entender que existem alguns obstáculos que se levantam contra a sua oração. E você vai entender também que existem níveis de oração. Então aqui em Mateus 7, a palavra está dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Então esse é o primeiro nível de oração. Pediu, você pediu e logo recebeu. Então tem coisas que são rápidas nas nossas vidas. Eu pedi ali para a irmã um copo de água, ela veio e trouxe para mim. Eu pedi para Tailine, liga essa luz, ela ligou para mim. Tem coisas que a gente recebe rápido, assim como tem orações que também são rápidas. Eu pedi para Deus me abençoar, eu pedi para Deus para eu chegar no culto, eu pedi para Deus para não chover. Tem tantas coisas que a gente pede para Deus, né? Não chover no dia do meu aniversário. Tem coisas simples que a gente pede para Deus e que a gente tem resposta. Então são orações que são atendidas rapidamente no pedir. Tem também, aqui ele está dizendo: buscai e acharei. Então tem coisas que você busca e você encontra. Por quê? Porque não está tão à vista, não está tão fácil de receber de Deus. E aí você precisa buscar. Você precisa, porque você não sabe onde é que está. Eu não sei onde é que está a resposta para esse meu problema. Eu não sei onde está a resposta para a minha cura. Eu não sei onde está a resposta para a minha família. Eu não sei onde está a resposta ali para o meu trabalho. Eu testemunhei aqui com vocês a luta que eu passei no meu trabalho. Eu comecei a buscar o Senhor por uma resposta, por aquilo. E Deus me deu uma resposta que eu não esperava. E eu testemunhei aqui para vocês. Estava numa luta muito intensa. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que buscar com mais intensidade. A gente ora, de madrugada a gente busca, lê a Bíblia, né? Faz propósito, se consagra e começa a ir aos cultos e orar e pedir para Deus: fala comigo na palavra, Senhor. E aí você encontra, né? Igual você está procurando, e às vezes acontece, igual acontece quando você perde uma coisa na sua casa. Quem costuma perder as coisas dentro de casa? Diga amém. E você coloca a culpa nos outros, né? Agora, onde que estava? Pior é quando a gente fala, né? Onde que está o meu celular? Está no bolso. Quando o negócio está do seu lado e você está brigando com os outros. Aí você fala: fulano, está na sua cara. É ou não é? Ou tem aqueles que pegam as coisas e não põem no lugar. E aí você fala: onde é que está aquilo? Né? Então, e aí você procura. Não achei aquela calça, roubaram a minha calça. Quem que vai roubar a sua calça, irmão? Né? Mas você não acha. E aí quando você não está procurando ela, você acha. Você está procurando outra coisa e aparece. E assim, às vezes você está buscando a Deus com uma frequência por algo, parece que você descansa, relaxa, de repente aquilo vem na sua mão. Então você precisa de uma busca, você precisa de um nível maior. E tem coisas que aqui em Mateus está dizendo, e fala em Lucas também, 11, a mesma passagem, que tem coisas que você precisa bater. O que significa bater? Não está fácil. Não adianta só pedir, não veio a resposta. Não adianta só buscar, você não encontrou a resposta. Então você precisa bater. Ou seja, exige um grande esforço da sua parte, exige uma grande busca da sua parte. Bater assim, olha, eu vou bater, eu preciso que Deus me atenda. Então eu estou batendo, eu estou perseverando, eu estou incomodando Deus com a minha oração, porque eu preciso disso. Então eu estou insistindo, eu estou perseverando. E muitas vezes, quando você começar a orar por algo, você vai ver as coisas piorarem. Muitas vezes, quando você começar a orar por algo, você não vai ver resposta, parece que ficou mais difícil. Eu pedi e eu não recebi, eu busquei e não achei. Mas nesse propósito eu estou te convidando a bater. E bater é diferente. Bater, você vai ter uma busca muito maior, uma renúncia maior, uma dedicação, um empenho maior. Quando você se empenha
por buscar algo verdadeiramente, você vai ter uma resposta. Então, quando você buscar o Senhor e começar a bater espiritualmente por algo, começar a orar por algo, aquilo vai acontecer. Às vezes, uma coisa simples, a gente insistir, a gente buscar, a gente ter aquela... E isso eu aprendi muito com a minha mãe, a bater. Minha mãe não era uma pessoa assim que via uma adversidade, ela falava assim, ah, beleza. Não, ela orava, ela buscava, ela repreendia, ela falava, está repreendido em nome de Jesus, não vai ser assim, vai ser assim. Ela tinha muita fé e ela usava a palavra com autoridade, ela batia. Ela batia. Às vezes em pequenas coisas, e aí eu fui aprendendo com ela. Eu lembro que uma situação que nós passamos, eu e o Anderson, a gente estava esperando um dinheiro que vinha de uma restituição. E aí a gente estava para receber naquela semana. Só que ele foi lá, olhou no computador, não viu o nosso nome, falou, a gente não vai receber essa semana. E a gente estava orando, pedindo para o Senhor, a gente estava esperando aquilo e não aconteceu. Aí, como eu aprendi com a minha mãe, né, eu fui lá, eu orei, repreendi, falei, em nome de Jesus, se o demônio estiver segurando, ele vai sair desse computador, ele vai sair agora. Eu comecei a orar igual uma doida em casa, repreender, expulsar, comecei a orar, falei, agora você vai lá, Anderson, e olha no computador de novo. Aí quando ele foi lá, né, Anderson, o nome dele estava lá. Eu não sei o que aconteceu, mas eu falei, a gente tem que orar, tem coisa que a gente tem que bater, tem coisa que você tem que insistir, tem coisa que você tem que perseverar, às vezes para ganhar uma pessoa da sua família. E tudo, igreja, tudo, tem muitas coisas nas nossas vidas que só vão vir na existência, na perseverança. Porque primeira coisa que você precisa entender quando você estiver orando por algo, é que você tem um plano, mas Deus tem um propósito. O plano falha, mas o propósito de Deus se cumpre nas nossas vidas. O plano de Elias é que ele orasse na primeira vez e a chuva viesse. Mas o propósito de Deus é que Elias orasse 7 vezes até que o sinal de chuva viesse. Porque enquanto Elias estava orando, um milagre estava sendo gerado dentro do coração dele. E quando você persevera em oração, você começa a gerar milagres na sua vida. Então a gente precisa perseverar. Quando você persevera em oração, você traz à existência os milagres na sua vida. E recebe aquilo que Deus tem reservado para você. Então comece a gerar os seus sonhos em oração. Comece a orar sobre os planos perdidos, sobre os sonhos mortos. Comece a profetizar, comece a buscar. Porque se Elias ele desistisse na 6ª vez, a chuva não viria, ele precisou insistir. Assim você pensa, você está desistindo na primeira, na segunda? Será que você teria a força de Elias? E Elias era um homem que falava com Deus, Elias era um homem que viu o poder de Deus, mas na primeira vez Deus não ouviu ele. Imagina a gente que é tão falho, que faz tão pouco para Deus, desiste tão rápido. E ele orou a primeira e nada, orou a segunda e nada, orou a terceira e nada. Ele podia até ficar com vergonha do servo dele, dizer, vai lá e olha de novo. Ele falava, ô Elias, será que você não entendeu? Não tem nada no céu, não tem nem sinal de vento, nem sinal de chuva. Será que você não está percebendo, Elias? Você pediu, na primeira Deus não deu. Você buscou, na terceira Deus não deu. É hora de parar. Mas ele continuava insistindo, vai lá e olha e vê se não tem nada no céu. Olha se não tem nenhum sinal de chuva. Procura lá na 4ª, na 5ª, na 6ª. Ah não, na 6ª vez é loucura, eu não vou bater, eu não vou insistir, eu não vou perseverar nisso, eu não vou conseguir. Mas Elias, ele persevera, volta lá
e eu vou continuar orando. Então, o plano dele era esse: eu vou orar uma vez, a chuva vai vir, mas a chuva não veio. Só que enquanto ele estava orando, o propósito, o milagre estava sendo gerado dentro dele. Elias estava sendo fortalecido por Deus, até que chega a 7ª vez. Ele diz assim: olha lá no céu, vê se você vê algo. Ele falou: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ou seja, uma nuvem minúscula. E aquela pequena nuvem é suficiente para Elias crer. Prepara, porque vai vir uma grande chuva, aleluia. Isso é para quem crê no Senhor. Para quem crê no Senhor, uma pequena nuvem é sinal de chuva. Então você tem que começar a orar, buscar em oração, gerar em oração o esposo, gerar em oração a esposa, gerar em oração o trabalho que você quer, gerar em oração aquilo que o seu coração deseja. Comece a gerar em oração. Tudo que hoje eu recebi na minha vida, primeiro foi gerado em oração. O meu filho é uma prova disso. Quando a gente tinha 1 ano e pouquinho de casado, nós pensamos assim: depois que a gente tiver 1 ano de casado, a gente quer ter um filho. E aí eu me lembro, era no nosso primeiro prédio, lá no Campo Trabalho. Aí a gente desejava um filho. E aí nós viemos até o altar da igreja e nós oramos diante do Senhor, com base naquela palavra: tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Então você tem que ligar na terra a sua oração, a sua busca, a sua súplica. Quando você liga na terra o propósito, Deus liga no céu. Nós falamos: Senhor, nós queremos um filho, e esse filho será consagrado ao Senhor. Nós oramos e o Mateus veio. O nome dele significa presente de Deus, oferta de Deus, porque é isso que ele representa nas nossas vidas. Então, quando a gente deseja algo do Senhor, a gente ora e liga na terra, Deus liga no céu. Assim como o que você desliga na terra vai ser desligado no céu. Começa a desligar os relacionamentos que te adoecem. Começa a desligar as mágoas, as tristezas. Começa a se desligar de tudo aquilo que está te enfraquecendo. E aquilo vai ser desligado no céu, no mundo espiritual. E a libertação vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas primeiro a gente tem que perseverar. A gente não pode desistir na primeira. A gente não pode desistir no primeiro obstáculo. Assim, você conversar com uma pessoa que passou no concurso, ela tentou várias vezes, muitas vezes ela reprovou, muitas vezes, até ela conseguir. Mas a pessoa, nós somos imediatistas, a gente quer tudo para ontem. A gente quer aquela pessoa da nossa família, não, tem que se converter logo. Você demorou tantos anos, irmão. Mas saiba que essas pessoas que demoram bastante, viu? Quando elas se convertem, elas são uma bomba no mundo espiritual. Então continue orando por essa pessoa que está difícil. Então você vai entender o significado da perseverança. Assim a gente vê numa das orações mais bonitas da Bíblia. Então, primeira coisa que você tem que entender sobre a sua oração é que você tem um plano, mas Deus tem um propósito. Então, se está demorando para vir a resposta, é porque existe um propósito para que você continue buscando. A segunda coisa que você precisa entender é que você precisa perseverar. E aí a gente vai entrar no bater. E perseverar crendo, perseverar buscando, perseverar orando. Você vai ver numa das orações mais lindas ser tratadas pela Bíblia, em Abacuque 3:17, escrita pelo próprio Abacuque, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, é você suportar
As 6 vezes que você foi lá e pediu para o servo olhar no céu e não viu nenhum sinal da sua oração, nenhum sinal do seu pedido, nenhum sinal de melhora, é você aguentar 6 vezes firme, louvando, adorando, como Abacuque disse. Abacuque, ele estava enfrentando uma situação difícil. Israel estava um caos, ia ser tomada pelo inimigo. Ele via o ímpio prosperando, ele via a injustiça, ele via tudo de ruim acontecendo. Não está tendo fruto na videira, não está tendo fruto na oliveira, não tem animais, não tem provisão, não tem nada. E ele estava com o coração entristecido por tanta injustiça, e ele vendo tudo aquilo, diante daquela situação horrível. Sabe quando você fala: meu Deus, eu estou sem dinheiro, está tudo dando errado na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, e o que eu vou fazer? E aí ele faz essa oração, uma das mais lindas da Bíblia, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja animais no campo, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, eu vou me alegrar em Ti, ainda que eu não tenha resposta, ainda que eu vim orar tantas vezes. Quando Deus diz seja forte, é quando tudo diz não, mas você carrega dentro de você a certeza que a última palavra é de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que me faltem recursos, o Senhor não vai me faltar. É essa certeza que nós temos que ter, é ver tudo dando errado e não desistir de lutar. Ainda que pareça que o céu permanece em silêncio, pela fé você vai ouvir o som do milagre. Ainda que te falte o chão, você vai voar nas asas do Espírito. É isso que Abacuque está dizendo. Ainda que me falte forças, o Senhor vai segurar na minha mão. Ainda que anoiteça, o Senhor será o meu amanhecer. É isso que Abacuque está dizendo. Ainda que tudo fique difícil, eu vou ouvir o som do milagre. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que o diagnóstico não mude, ainda que seja tudo difícil no trabalho, ainda que as portas se fechem, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque os recursos podem faltar, mas Deus não vai te faltar. Deus não pode te faltar. É você dizer: eu vou orar 6 vezes como Elias, ou quantas vezes forem necessárias, até eu ver a pequena nuvem, até eu enxergar a pequena nuvem, que é o sinal da grande chuva de Deus. Porque Abacuque disse: Deus me capacitou para andar em lugares altos como a corça, em lugares de pedra, em montanhas rochosos, lugares difíceis de caminhar. Deus te fará andar em lugares altos, e ainda que o mar não se abra, Deus vai me fazer andar sobre as águas. É essa fé que Abacuque tinha. O inimigo quer te tirar da posição de oração, porque ele não quer que você persevere. Às vezes a gente persevera em tantas coisas difíceis, a gente é teimoso, a gente é obstinado com o que faz mal. Por que não perseverar em ter uma resposta de Deus? Então é isso que Abacuque está dizendo. Ele estava lutando, ele estava vendo o mal prosperar, mas ele encontrou força no Senhor. Eu não estou vendo, Senhor, fruto, eu não estou vendo resposta, eu não estou vendo Jesus. Mas ainda que eu não veja, eu não vou deixar de ir à igreja, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de te amar, Senhor, porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor não vai me faltar. Ele me faz deitar em verdes pastos e Ele me guia mansamente por águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale, se eu tiver que andar pelo vale da decepção, se eu tiver que andar pelo vale da escassez, se eu tiver que andar por esse vale de enfermidade, Tu estarás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam, Senhor. E eu sei que Ele vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe quando você derrota o inimigo?
Não é quando você recebe a sua bênção só e vem aqui dar o testemunho. Porque quando você recebe a sua bênção e dá testemunho, outras pessoas são abençoadas e talvez estejam passando pelo que você está passando. E Deus quer derramar na sua vida, porque quanto mais Ele derrama, mais você conta, mais você abençoa outras vidas. Mas a maior vitória não é essa. A maior vitória, quando o inimigo é derrotado, é quando ele vê que você, mesmo não tendo resposta, você está adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. É vir aqui, eu não recebi meu milagre aqui, mas eu já vim agradecer pela fé, porque pela fé o céu está em silêncio, mas eu já ouço o som do milagre. É como Elias, eu já vejo uma pequena nuvem, mas para mim é um sinal de chuva, eu sei que a chuva virá. É quando você tem um dia péssimo e você entra por aquela porta e o seu louvor é o mais alto e a sua adoração é mais profunda, aí você fala, nossa, essa pessoa está no mar de rosas. Não, ela está passando tanta luta, mas ela está adorando e Deus está vendo a adoração dela. Aí o inimigo é derrotado. O inimigo não foi só derrotado quando Deus restituiu em dobro tudo que Jó havia perdido. O inimigo foi derrotado quando Jó recebeu as piores notícias da sua vida. E a palavra de Deus diz que ele dobrou os seus joelhos e disse assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que oração profunda, que oração linda. E não é uma oração de alguém que perdeu um pouquinho, não, é alguém que perdeu tudo. As pessoas, as coisas, os filhos. Então a oração, muitas vezes você vai ter que perseverar. Quando você entender que tem coisas que você precisa bater, que você precisa perseverar, sabendo que no final você vai entender por que a resposta não veio, por que aquilo não aconteceu. É você não desistir, mesmo que a resposta seja diferente do que você deseja. Às vezes a resposta da sua oração vai ser um não, porque você está orando fora do propósito. Deus não vai restituir na sua vida aquilo que tem te afastado dele. Deus não vai restaurar na sua vida relacionamentos que te adoeceram. Deus não vai erguer pedras que estão te fazendo tropeçar. Por isso a resposta vai ser não. Às vezes Deus permite que algumas pessoas se distanciem da sua vida para você se olhar com mais amor e merecimento. Então não aceite colher aquilo que você não plantou. E às vezes a gente está orando por algo que não é do Senhor para a nossa vida. Não se acostume com o resto. Você é a coroa da criação, você é o melhor de Deus. Você tem que se valorizar e dar valor ao que Deus entregou na sua vida. Jesus deixou o manual da oração. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então nós pedimos, Senhor, que as nossas vontades coincidam, mas se não coincidirem, que a sua prevaleça, porque a sua vontade é o melhor para a minha vida. Então muitas vezes a nossa oração não está de acordo com a vontade de Deus, porque muitas vezes Ele quer que você troque a humilhação por respeito, o choro constante pelo sorriso fácil. Deus quer trocar as coisas ruins da sua vida pelas coisas boas que Ele tem para você. Então troque as suas escolhas pelas escolhas de Deus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Então entenda, às vezes você vai ter um não, porque você está orando fora do propósito, e aí não acontece. Algumas pessoas, eu já contei aqui, o pastor Anderson, o sonho dele era ser médico. E aí ele prestou vestibular e buscou por 4 anos passar numa universidade pública para ele poder ser médico. Só que nesse período ele estava estudando para medicina.
e ele não passou. No 4º ano, quando ele finalmente passou em mais de uma universidade para ele estudar, ele precisaria que a família dele bancasse ele para ele estudar. Mesmo sendo uma faculdade que ele não tinha que pagar, ele precisava de alguém que mantivesse ele. Só que foi quando a família dele passou por um problema financeiro, uma dificuldade, e eles tiveram que... Ele não pôde fazer a faculdade, foi aí que ele veio para Campo Grande. Então, o sonho se frustrou, ele está orando, ele está buscando, ele está batendo 4 anos e nada. Podia pensar assim: orei em vão, busquei em vão. E aí, quando ele veio para Campo Grande, ele prestou um concurso, e esse concurso era um concurso federal, tinha 5 vagas, e ele passou entre os 5, e ele era o único que não tinha nível superior ainda. E ele passou, e hoje é o trabalho que ele está hoje, que é na base aérea. E então, todo o tempo que ele estudou para medicina, ele não desperdiçou. Serviu para que ele fizesse um concurso e para que hoje esse concurso fosse o sustento dele. E porque Deus permitiu, porque Deus tinha um propósito. Mas, pastora, e o sonho dele de ser médico? Eu te digo, o sonho dele de ser médico é quando ele impõe as mãos sobre uma pessoa e ela é curada pelo nome de Jesus. E quando ele escuta o testemunho aqui, o sonho dele de ser médico se realizou, além do que ele esperava, porque Jesus queria operar através da vida dele. E quantas pessoas são curadas, pessoas que estavam doentes, não só fisicamente, mas emocionalmente, aonde o médico não alcança, a mão de Deus alcança. Então ele se realizou vendo tudo isso. Deus não desperdiçou os anos de estudo, Deus não matou o sonho dele. Deus falou: eu vou realizar o seu sonho muito melhor do que você imagina. Você tem um plano, mas eu tenho um propósito. E de quebra, em Campo Grande, você ainda vai conhecer a sua prometida. Olha aí que vantagem, né? Olha aí, o que o homem veio cheirar aqui? Porque se tivesse tudo bem lá, ele ia ficar por lá, né? Não tinha que vir parar em Campo Grande. Vai falar: você vai lá buscar o kit, né? Sua profissão, sua esposa, sua igreja, sua família. Você não imagina o que eu tenho preparado para você. Se você soubesse, você tinha ficado lá, né, meu bem? Fala que cilada. A gente pensa uma coisa, mas Deus tem outra, muito, muito melhor para a gente. Então, nem tudo que eu estudei, eu vou desperdiçar. Eu falei para vocês, já contei meu testemunho, gente, para eu me formar, era todo semestre lá na faculdade, pagando atrasado, negociando para conseguir terminar os estudos. Eu falava: mãe, eu não aguento mais passar por isso, eu não quero mais passar por essa humilhação, eu vou desistir dessa faculdade. Não, nós vamos lá e você vai continuar estudando em nome de Jesus. E ela tinha aquela boca assim, quando ela falava: você vai, você vai. E ela ia lá comigo, na fila dos inadimplentes. Ai, que vergonha eu ficava, meu Deus do céu. Não dei calote em ninguém, tá, gente? Paguei tudo bonitinho, mas eu não conseguia, eu atrasava, né? Porque meu pai que pagava, o dinheiro que eu ganhava só dava para eu pagar os livros, que eram caros. A gente não tinha tanto acesso a coisa digital, né? Então era tudo livro que você tinha que comprar. Os livros de direito são pesados, e os congressos, a gasolina para a faculdade. E aí ele falava: filha, no final do semestre eu pago. Então ele esperava acumular todo o semestre. Aí ficava aquela dívida, né? Aí para eu estudar o próximo semestre eu tinha que pagar aquele. E aí que começava a luta, porque tinha que ir lá na faculdade, tinha que ir lá negociar, tinha que ir lá, sabe? Eu falava: gente, é luta. É luta. E eu não desisti porque eu tinha alguém do meu lado. Então se cerque dessas pessoas que têm visão espiritual, essas pessoas de Deus para a sua vida, que vão ficar ali puxando a sua orelha, que vão ficar ali no levanta. Porque tem gente que vai falar: não, larga a mão, larga a mão.
mas eu tinha uma pessoa de visão na minha vida. E hoje, quando eu me vejo usufruindo, eu falo assim: glória a Deus que eu não desisti, glória a Deus, glória a Deus. Meu esposo também é outro que sempre investiu. Eu falava assim: meu Deus, eu estou estudando aqui para concurso. Você se deu mal, né? Porque você casou com uma pessoa que ainda não se estabeleceu ainda profissionalmente. Ele falou: não, eu me dei bem, eu estou investindo em você. E ele sempre falava, ele sempre profetizava. Ele falava: um dia você vai ganhar mais que eu. Eu dava risada da cara dele. Eu falava: você tem muita fé, hein? Que fé que você tem. Mas ele sempre profetizou na minha vida. E tudo que ele profetizou, hoje nós estamos vivendo, porque nós não desistimos na escassez. É o que Abacuque está falando: ainda que não tenha fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. E mesmo que falasse assim: não, esgotou, é só, irmão, se não tivesse mais nenhuma porta para eu continuar a estudar, que eu ia parar. E eu ia parar, eu falar: não, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, quando for eu vou, quando der eu vou. Mas assim, todos os recursos, ai pastor, eu fiz todos os recursos, eu fui lá, chorei, esperneei. Mas você orou? Você jejuou? Você veio aqui no altar pedir oração? Você se consagrou? Você renunciou? Sabe, você pagou preço. Se você fez tudo isso e não teve resposta, descanse. Porque é isso que Deus está falando. Você tem uma arma espiritual que você não usa. Ah, não, vou lá falar com fulano, Beltrano, não sei quem, e todo mundo não está nem aí para você. Mas tem um que está muito aí para você. É com ele que você tem que falar. É ele que vai abrir as portas na sua vida. Então, você tem que entender que às vezes a resposta é um não, porque a sua oração não está de acordo com o propósito de Deus. Você vai entender que Deus sempre... Porque o que a gente não entende? É que eu estou orando e eu não estou tendo resposta. Você tem que entender que Deus sempre ouve a oração, mas nem sempre Ele atende o que você pediu. Tem uma diferença. Então Deus sempre ouve a oração, mas nem sempre Ele atende. Deus, onde está isso na Bíblia? Jeremias 14. No capítulo 14, Deus rejeita a oração de Jeremias 3 vezes. Ele diz não para Jeremias. Ele diz: não ore para esse povo. Por que ele rejeita a oração de Jeremias? Porque o povo gostava de andar errante. Jeremias, ele pede para Deus, para que Deus livre o povo da seca. Mas eu quero dizer para você: sem arrependimento o milagre não chega. Sem sacrifício, sem santificação, o fogo não desce sobre o altar. A gente tem que consertar a nossa vida financeira. A gente tem que se consertar com o próximo, para que as bênçãos venham na nossa vida. Sem renúncia o milagre não vai vir. Senhor, eu estou orando para Deus me dar um companheiro, uma companheira, eu estou orando. Por que Deus não está me respondendo? Porque eu espero meu companheiro, a minha companheira me prostituindo, saindo com quem não devo, andando em lugares com quem não devo. O milagre nunca vai chegar. Porque Deus está falando aqui: Jeremias, eu não vou atender, porque esse povo gosta de andar errante. Sem arrependimento o milagre não chega. Então, para você receber algo na sua vida sentimental, você tem que se santificar. Para você receber na sua vida financeira, você tem que ajustar a sua vida financeira. Pagar, acertar com quem você deve, começar a andar certo, a caminhar certo com Deus, ter fidelidade. Então a gente quer as coisas, mas a gente não quer conserto. Então aqui Deus estava falando para Jeremias: esse povo gosta de andar errante. Então como eu quero ter uma vida sentimental abençoada, um casamento abençoado, se eu não saio da prostituição? Ah, Deus vai tirar do meu coração? Não, você que tem que tirar. Você que tem que fechar as portas para aquele vício, para aquilo na sua vida. Como a gente contou aqui o testemunho da irmã. A irmã falou assim: eu estava chovendo, eu falei: irmã, cadê sua capa de chuva? Você tem moto? Ela falou: não, eu não vou comprar capa de chuva, porque nós vamos acomodar, nós vamos comprar um carro em nome de Jesus. Por isso que ela não comprou capa de chuva, e hoje o carro dela está aqui na frente, o carro deles está aqui na frente, estacionado. Ela falou: não vou comprar capa. Isso é fé. Mas tem gente que fala assim: não, eu acredito, mas eu vou comprar a capa. Não estou dizendo que você tem que andar tomando chuva, não. Eu estou dizendo que às vezes você fala: eu tenho fé, mas eu tenho um plano B.
Eu vou comprar a capa, eu vou dar possibilidade para esse pecado continuar na minha vida. Sem lenha o fogo se apaga. Então, esse contato está me fazendo pecar, então se afasta. A gente tem que ter foco no que a gente quer. Então Deus falou assim: Jeremias, esse povo gosta de andar errante. Então, não tem arrependimento verdadeiro. Esse povo só quer a bênção. Ele só quer que eles sejam livres da seca. Eles não querem mudar. É a mesma coisa, a gente vem e ora: Deus, eu só quero a bênção, eu só quero milagre, mas eu não quero me consertar, não venho na Santa Ceia, eu não venho no culto, eu não me consagro, eu não oro, eu não leio a palavra, eu não obedeço, e eu quero milagre. Deus falou para Jeremias: não, porque não tem arrependimento. O segundo motivo por qual Deus rejeita a oração de Jeremias. Aí Jeremias fala assim: Senhor, mas eles foram iludidos pelos falsos profetas, por isso que eles estão assim. Eles foram iludidos. Deus fala: não, sabe o que é isso? É você terceirizar a culpa pelo seu pecado. Eu estou pecando, eu me afastei de Deus por causa das pessoas, eu me afastei de Deus por causa do fulano. Não, você afastou de Deus porque você quis, porque o seu coração desejou o pecado, porque o seu coração esteve no pecado, porque a sua vida com Deus e nada tem a ver com a sua vida com os outros. Quem ama as coisas de Deus não vai deixar de amar por causa das pessoas, porque não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Eu errei porque aquela amiga me influenciou. Não, você errou porque você quis andar com aquela pessoa, porque o seu coração desejou aquele pecado. A partir do momento que você não deseja, você não vai andar com aquela amiga, você não vai fazer aquilo porque você tem valores. Se eu estou sendo influenciável, é porque eu estou me deixando levar por algo que o meu coração deseja. Por que eu não consigo te influenciar a orar, a buscar, a se santificar? Porque você não quer. Mas eu consigo te influenciar a beber, a se prostituir, a mentir, a andar como Deus não quer. Isso é facinho, sabe por quê? Porque vida com o diabo é descida, meu irmão. E descida é fácil, a gravidade ajuda, mas com Deus é subida, é difícil. Então, Jeremias quis terceirizar a culpa. Eles estão assim por causa dos profetas, eu estou assim. Irmão, a salvação é individual. Não terceirize a sua culpa, assuma: eu fiz porque eu quis, eu errei. Mas não adianta só errar, tem que deixar o erro. Arrependimento verdadeiro é mudança de atitude. Fora isso é remorso e são lágrimas apenas. Você sente um remorso: puxa, eu não queria ter feito aquilo, mas você continua fazendo. Então não houve arrependimento. Então eles querem terceirizar a culpa pelo pecado. E a terceira vez que Jeremias vai orar, então Deus falou assim: Jeremias, eles estão ouvindo desses profetas falsos exatamente o que eles queriam ouvir. Porque a gente só se influencia por um amigo, por uma pessoa errada, porque ela fala aquilo que a gente quer ouvir. Porque pode ter certeza que se no seu caminho errado sempre teve uma voz profética falando para você: não vai por aí. E por que a gente não ouve? Porque a gente procura aquelas pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir, que vão passar a mão no nosso pecado. Então, vitimismo não. Deixar de ser vítima e se tornar autor da sua história. E saber: eu estou e eu vou ser o que a Bíblia diz que eu sou. Como nós cantamos aqui: eu ando em milagre, eu ando em poder, eu tenho o favor do céu, eu sou quem Deus diz que eu sou. Então ele diz assim: não adianta terceirizar. E por último, ele não atende a oração de Jeremias, porque Jeremias queria livrar o povo das consequências do pecado. E às vezes a gente ora para aquelas pessoas que a gente ama, a gente não quer que elas sofram as consequências das escolhas erradas. Se a gente entrou no erro, a gente vai ter consequências. Sim, para você sair de um vício, você tem uma dependência química ainda daquilo, você vai sofrer para deixar abstinência, você vai chorar, seu corpo vai tremer. Não é fácil você desmamar de remédio. Você está dependente daquele remédio, para você tirar ele, você vai sofrer.
Existe uma consequência. Eu errei com fulano, eu lesei Beltrano, Deus me perdoou, amém. Só que você vai ter que pagar o que você está devendo. Existe uma consequência. Igual o seu filho errou, filho, olha aqui, você fez algo que não devia, então você vai ter um castigo. Mãe, eu já pedi desculpa, eu já me arrependi, mas mesmo assim, você vai ficar sem o seu computador, você vai ficar sem o seu celular, você vai ficar sem isso, porque você precisa sentir o que você fez. Você precisa ir lá pedir desculpas para aquela pessoa, você precisa reparar o seu erro. Então Jeremias, ele estava com compaixão do povo, porque ele não queria que o povo sofresse a consequência do pecado. Eu menti para todo mundo, eu fiz mal para muita gente, eu quero que Deus me perdoe. Deus perdoa se você se arrepender verdadeiramente, mas você precisa consertar as coisas. E existe uma consequência. Você vê às vezes aquelas pessoas que se convertem, aquelas mulheres que se convertem, que posaram nua, que andaram na prostituição, depois que ela se converte, sempre vai ter alguém que vai estar com aquela revista, que vai estar com aquele vídeo dela, que vai ter aquele seu vídeo dançando naquele lugar, que vai ter seu vídeo fazendo aquilo que é errado. De uma forma, o pecado te cerca. É uma consequência do que aquela pessoa fez. Mas se ela verdadeiramente se voltar para Deus, Deus liberta. Só que a gente precisa entender que tudo que a gente faz tem uma consequência. Às vezes, a forma como você tratou seu filho, a sua família, tem coisas que não dá para consertar. O seu filho se distanciou de você, você vai ter que reconquistar o seu filho. Mas existe uma promessa que o tempo que foi roubado não se compara ao tempo que Deus entrega. Deus, ele tem poder de remir o tempo. Então, quando você verdadeiramente se arrepende, Deus faz você viver intensamente todos os anos que você não viveu. É assim que Deus faz. Então, existe uma consequência pelo aquilo que a gente fez. E a gente tem que entender isso. Então, Jeremias falou assim: Deus, eu quero muito que o Senhor livre o povo da consequência. E Deus falou assim: não, eu não vou poder livrar. Eu não posso livrar, porque não havia arrependimento, porque não havia conserto. Mas existe uma promessa, que Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, ele está entregando o manual da oração e os obstáculos que a sua oração pode encontrar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar é o quê? Reconhecer o seu erro, se converter, orar, buscar a minha face. Não é só uma oração, é bater, é buscar a face. Eu quero sentir Deus, eu quero ver Deus, eu quero andar com Ele, eu quero ter um relacionamento com Ele. Buscou a face e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é mudança de direção. Por isso que a gente fala, eu me converti, ou seja, eu mudei, eu fiz uma conversão. Eu mudei a minha rota, eu mudei o meu pensamento, eu mudei a minha forma de agir, porque o Evangelho, ele traz, o verdadeiro Evangelho, ele traz mudança de atitude, ele traz transformação. Então, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então Deus nos sara, Ele ouve, o céu se abre. Deus fala assim: não, o céu não está de bronze, os meus ouvidos não estão tapados, nem as minhas mãos encolhidas, mas os teus pecados estão te separando de mim. Então por isso que a gente tem que orar e buscar, e não se afastar de Deus por pecar, mas buscar a Deus até conseguir vencer aquele pecado. É bater, é insistir, é não desistir espiritualmente. Então por isso que Deus rejeitou a oração de Jeremias 3 vezes. Então Deus sempre ouve a oração, Ele nunca vai deixar de ouvir. Mas Ele muitas vezes pode não te atender quando a sua oração estiver fora do propósito, ou quando não houver verdadeiramente arrependimento. Se você está pedindo um conserto em uma área da sua vida, primeiro tem que haver uma limpeza. Como João Batista disse, né? Eu estou preparando o caminho para o Salvador. Eu estou preparando o caminho para o meu esposo, para o meu trabalho, para a minha bênção. Eu estou estudando, eu estou me qualificando, eu estou me preparando para o milagre. Então, assim que tem que ser a nossa atitude. Você vai entender que a oração, ela abre e fecha oportunidades.
Quando ele diz: eu irei adiante de ti e quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Tem portas que Deus quebra. Que são essas portas? São as portas que nos fazem pecar. É o acesso do inimigo às nossas emoções. É aquele lugar de feridas, aquilo que a gente precisa desligar na terra. Aquela porta que nos leva para o abismo, para o pecado. Aquela porta que está te levando para a ruína. Essas portas, ele diz: eu irei adiante de ti e quebrarei as portas de bronze. Quebrarei o que está impedindo a sua vida de crescer. Eu quebro essas portas. Assim como tem portas que ele abre, que são oportunidades que vêm do céu diretamente para a sua vida. E ele diz: eu abrirei as portas e te darei os tesouros escondidos. Aleluia. Existem oportunidades que é o próprio Deus que abre na nossa vida. É só Ele que abre na nossa vida. E quando Ele abre, os tesouros escondidos vêm sobre a nossa vida. Ele sabe onde está escondido o trabalho que vai abençoar a sua vida. Ele sabe onde está escondido a sua esposa, o seu esposo. Ele sabe onde está escondido o milagre, a sua cura. Ele sabe onde está escondido o tesouro. Então tem portas que Ele vai abrir, mas para isso você precisa deixar Ele ir à frente, para Ele quebrar as portas de bronze. Isaías 45:1, quando Ele diz: eu disse ao meu ungido, eu te tomo pela mão e abro as portas, e as portas que eu abri não se fecharão. E Ele quebra as portas de bronze, quebra o que está causando depressão, tristeza, angústia na sua vida, quebra tudo que está te levando para o abismo. Mas para isso você precisa deixar Deus ir adiante. Assim como Ele abre oportunidades nas nossas vidas, onde que está escondido? Irmãos, quando eu me casei, o Anderson falou assim: olha, eu não quero morar de casa alugada, nós vamos comprar uma casa. Porque eu sempre morei de aluguel, muito tempo de aluguel, agora minha família nós temos a nossa casa, então eu quero casar, mas primeiro eu quero a casa. Ele estava mais preocupado com a casa do que com a noiva. Que eu brinquei do culto passado, no culto aí que tinha filho esperando o pastor, né? Então ele não estava preocupado de não ter esposa, ele queria a casa primeiro. Aí eu falei: você quer uma casa? Tá bom. Aí quando nós ficamos noivos, nós começamos a procurar uma casa. E gente, aí que a gente fala: meu Deus, como que eu sou pobre. Era tudo muito caro. Eu falei: Jesus amado. Porque quando você casa, você fala: vou morar numa casa igual a da minha mãe, né? Mas não é assim. Você vai começar de baixo, né? E aí, a gente queria comprar a casa. Só que o que a gente tinha não dava para comprar uma casa. Dava para comprar um apartamento pequeno e ele não queria morar em apartamento. Eu falei: gente, eu morei em apartamento com mais os meus irmãos, pensa, 4 no apartamento, mais a família, é difícil, né? Ele falou: eu quero uma casa. E ele já profetizou, botou isso na cabeça dele: eu quero uma casa, eu quero uma casa. E eu falei: onde que está essa minha casa, Senhor? Vou orar para Deus abrir essa porta. A gente andando em Campo Grande não acha casa, uma casa que dá para comprar. Mas eu estava orando, eu estava buscando, eu estava batendo. Aí a minha mãe um dia chega num salão de beleza, a mulher está fazendo a unha dela, o cabelo dela, falou assim: eu tenho uma casa para vender, você vende para mim? Claro. Minha mãe não tinha, não sei, objetiva. Claro, eu que vendo, pode mandar. Era a minha casa. A minha casa, não, você vê, numa oportunidade, a porta que Deus abre, estava escondida. Nunca que eu ia achar essa casa. Onde que eu ia achar essa casa numa cidade desse tamanho? Mas ela estava ali no salão, eu estou buscando, eu estou batendo, a pessoa chega até ela. Por isso que diz que a bênção, ela te encontra. Quando você está buscando a Deus, a bênção vem e te encontra. Quando você está buscando a bênção, muitas vezes você está se afastando do abençoador. Por isso que ele diz: busca primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não busque primeiro as demais coisas para o reino ser acrescentado. É o contrário. Então a bênção encontrou minha mãe. E minha mãe, que está ligada, está sabendo que eu quero comprar casa. Que quem que tem que saber do seu projeto? Gente que vai orar com você.
gente que vai abençoar a sua vida. Essas pessoas têm que saber, tem que orar com você. Aí ela disse: eu dou a casa, comprei a casa. Foi aquela luta, tinha que dar uma entrada, a gente corre para arrumar dinheiro. Aí o Anderson falou assim para mim no telefone: eu vou desistir dessa casa, está muito difícil. Não, nós não vamos desistir. Gente, como a casa era herança, e eram duas irmãs que elas não tinham como pagar os impostos, elas estavam vendendo a casa a preço de banana. A casa, ela estava judiada, ela não estava bonita, arrumada, mas ela tinha um mega terreno e era bem localizado. Então, como a pessoa estava desesperada para vender, ela estava vendendo muito barato. Não estava nem vendendo pelo que não valia, ela estava vendendo pela metade do preço, menos da metade do preço. E a minha mãe, que era corretora de imóveis, ela sabia. E ela falou assim para mim: Karen, se eu abrir minha boca, se qualquer corretor visse essa casa, ele ia pedir o dobro, tranquilo, e vendia, porque elas estão apertadas. Só que eu, como sou sua mãe, eu não vou cobrar comissão de você. Você vai comprar por esse preço. E ela falou: filha, eu sei que essa casa está feia, não é a casa que você queria, mas pensa, se você não quiser morar aqui, você faz um investimento e você não vai se arrepender. Tenha visão de futuro, que a gente quer, né, a casa pronta, linda, do nosso jeito. É igual a palavra, né? A palavra diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido. É a mesma coisa. Às vezes você fala assim: que casa feia, estou pagando preço, estou orando, eu vejo a minha vida difícil, eu vejo o ímpio prosperando e para mim tudo é difícil. Mas você tem visão de futuro, de reino. Aí, pela argumentação da minha mãe, eu falei: vamos comprar a casa. A gente foi casar quase um ano depois, a casa sempre ficou alugada. Sempre tinha gente querendo morar lá, porque lá era um lugar bom de morar. E tinha um segurança que ficava na frente da minha casa 24 horas, que o pessoal da rua pagava, então ele ficava ali, revezavam dois, 24 horas. Eu estava preocupada da casa, da segurança, tudo tinha. E era tão tranquilo que às vezes a gente saía, esquecia o portão aberto, janela aberta. Nunca aconteceu nada, graças a Deus. Então essa era a minha casa, que eu precisava achar, mas eu precisei bater, eu precisei buscar. E aí, quando tivemos o meu Mateus, ele cresceu, a nossa casa, ela era pequena, então, e a gente tinha muito terreno, então para aumentar a casa, a gente precisaria destruir para construir em cima. Tinha que sair da casa, não tinha como aumentar, foi mal planejada. Era um tamanho de um apartamento para um terreno gigante, era gigante o terreno. Eu falei: e agora? Senhor, se eu reformar essa casa, eu preciso ter muito dinheiro rápido, eu tenho que sair, para onde que eu vou? Foi quando Deus deu um prédio novo para a igreja. Aí Deus falou: eu dei um prédio novo para a igreja, por que você não crê que eu posso te dar uma casa nova, do jeito que você sonhou? E aí eu comecei a orar. Eu falei: Deus, eu não tenho como conseguir essa casa, não tenho, mas eu precisava de uma casa maior, com mais quarto, né? A casa era muito pequena. Aonde que está a minha casa? Aonde que eu vou achar? Para eu conseguir comprar uma outra casa, eu precisaria primeiro ou ter um dinheiro, reformar e ter um lugar para pelo menos passar uns meses, ou eu ia ter que ter alguém que aceitasse a minha casa de entrada, o meu carro, tudo que eu tenho, e financiar a outra metade. Ou seja, praticamente difícil, né? Mas começamos a bater, começamos a orar. Gente, vocês acreditam? Olha como que Deus é. A minha mãe, junto com a minha irmã, passando na rua onde eu moro hoje, viram uma casa com uma placa de vendas. E tinha muitas casas vendendo em Campo Grande. A minha mãe me ligou, falou: Karen, achei a sua casa. Eu: como assim? Eu achei a sua casa. Eu falei: mãe, você está doida? Eu não tenho como comprar essa casa, eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. Eu achei a sua casa. Ora, porque eu vou lá amanhã negociar. Eu falei: tá bom, né? Vou orar. E aí a gente tinha campanha Projeto de Vida, eu coloquei o nome da rua, o número da casa, falei: essa casa vai ser minha, em nome de Jesus. Aí minha mãe chega com a proposta indecente: uma casa, te dou uma casa, te dou um carro e pago metade, vamos negociar? Não, a gente não quer comprar casa, a gente quer
que comprem toda a casa. Não, mas pensa, não sei o quê. É uma casa boa, você vai investir, você vai vender pelo triplo. Irmãos, ele demorou semanas para me dar uma resposta. E eu falava: mãe, ele não respondeu ainda. Ora, bate. Tá bom, vou bater, vou orar. Em nome de Jesus. Fiquei orando. Igreja, resumindo a história. A minha casa eu vendi por quase 5 vezes mais o valor que eu paguei. Porque a minha mãe tinha falado: pensa no investimento. Para quem não tinha nada, você vai vender essa casa por 5 vezes mais o valor. Se você só dá uma maquiada nela. E foi o que eu fiz. A gente arrumou e entregou ela por um valor 5 vezes mais do que a gente tinha pago. E ele aceitou tudo que a gente entregou. Casa, carro, tudo. Deus foi tão fiel nas nossas vidas que realmente foi aquela casa. Aquela casa que eu gerei em oração, aquela casa que eu sonhei em oração e que eu não tinha como ter. E como achar nessa cidade alguém que vai aceitar a minha proposta? Como achar nessa cidade alguém que vai entender, que vai aceitar? Como achar uma coisa que eu posso pagar? Mas Deus é aquele que abre as portas e nos dá o que? Os tesouros escondidos. Então tem oportunidades que é só Deus que abre na nossa vida. Você vai falar: como que eu vou pagar essa dívida? Como que eu vou conseguir essa porta? Como que eu vou conseguir essa restauração? Deus sabe aonde está escondido o tesouro. Deus sabe aonde se esconde, e essa porta Ele pode abrir para você, mas para isso você precisa deixar Ele ir à frente. Onde é que está a minha casa, Deus? Onde é que está o meu esposo, a minha esposa? Onde é que está as promessas? Onde é que está? E Ele disse que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a pessoa falou assim: olha, eu não queria vender essa casa para vocês, eu queria o dinheiro, eu não queria pegar a casa no negócio. Mas eu não fiquei tão incomodado com vocês não saíam da minha cabeça. Eu falei: você não sabe o tanto que eu estava orando na sua cabeça. Aí ele falou assim para o Anderson: eu não sei se eu vou me arrepender. O Anderson falou: você não vai se arrepender. Menos de 1 mês você vai vender essa casa. Só arruma ela, menos de 1 mês você vai vender. Detalhe, na rua tinha um monte de casa para vender há anos. Menos de 1 mês você vai vender. Gente, ele arrumou a casa rapidão, que eles tinham dinheiro, né, construtores. Menos de 1 mês ele vendeu a casa. Menos de 1 mês. Quando nós passamos lá na frente, a casa reformada ainda tinha um Camaro amarelo na garagem. Aí eu falei: Pâncio, eu acho que a prosperidade estava nessa casa. A gente foi embora, deve ter ouro enterrado aí, não é possível. Eu até tirei foto. Você acredita que o cara tem um Camaro? A prosperidade estava lá. E ele profetizou, ele falou: você vai passar para mim, mas você vai ver que a prosperidade está aqui nesse lugar. E é assim que Deus faz. Ele abre portas que a gente nem imagina. Fala: meu Deus, onde está escondida essa bênção? Deus sabe, porque as portas que Ele abre, ninguém fecha. Mas para isso, você tem que deixar Ele ir adiante, amém? Então se coloque de pé, você que pode. Nós vamos orar e fazer exatamente aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite. Se você aprender a se alegrar em Deus, se você aprender a louvar a Deus, independente das circunstâncias, da impossibilidade, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Ele vai quebrar as portas de bronze e vai despedaçar os ferrolhos de ferro. Eu estou orando por alguém da minha casa que está doente, que está no alcoolismo, que está na depressão. Não importa o problema. Deus sabe onde se esconde a cura, a libertação. Mas para isso você tem que deixar Deus ir à frente, abrindo o caminho, abrindo as portas para você. Entender que a sua oração, você vai encontrar oposição no mundo espiritual, mas você não pode desistir. Você não pode retroceder. Entender que o não, muitas vezes, de Deus é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. É um sinal de que Ele está cuidando de você e vendo coisas que você não pode ver. Então, a partir de hoje, que você comece um propósito de oração. Até terça que vem, você vai usar essa arma espiritual. Você escolha um horário do dia.
E sabe, igreja, quanto mais as bênçãos chegam, se você falar assim, eu queria tanto uma promoção, eu queria tanto esse carro, eu queria tanto esse casamento, quanto mais você tiver, mais lutas você vai enfrentar, mais você tem que orar. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quando ele foi levantado como governador, ele continuava orando 3 vezes ao dia. Ele administrava 27 províncias, 27 cidades. Daniel tinha que cuidar, e mesmo assim ele não deixava de orar, porque quanto mais você tem, mais opressão, mais inveja, mais responsabilidade, mais você tem que estar na brecha. Não saia do lugar de oração. Vigia, vigia, porque tem sempre alguém querendo o que você tem. Vigia, se fortaleça espiritualmente. Então, de hoje até terça que vem, você vai orar todos os dias, num horário escolhido. Vai buscar para que essa porta de bronze seja quebrada, e para que a porta que você precisa que se abra, Deus abra na sua vida. E você vai interceder por alguém, você vai ser um intercessor pela vida de alguém. Você vai entender o poder que tem uma intercessão. Você entende o poder que tem uma mãe que ora, um filho que ora, alguém que ora como a minha mãe orava por mim, como alguém orou para que um dia você estivesse aqui nesse banco. Saiba que alguém derramou lágrimas para que você um dia estivesse aqui. Então não desista de orar, não desista de buscar, não desista das promessas, do propósito de Deus. Saiba que se Ele disser não, a vontade dEle é melhor do que a sua. Mas se coloca na brecha, se coloca em posição de oração, e você vai ver essa tristeza, esse cansaço, essa opressão acabar, porque Ele está cuidando de você. Assim como Abacuque disse: eu estou vendo tudo desmoronando, eu estou vendo tudo difícil, eu estou vendo o ímpio prosperar, eu estou vendo o povo caído, Deus, eu não estou vendo fruto na videira, eu não estou vendo recursos. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode se alegrar no Senhor, você pode glorificar o nome dEle, mesmo com vontade de chorar. Você pode adorar a Ele, mesmo que esteja tudo dando errado na sua vida. Você tem capacidade de adorar e de confiar e de orar como Abacuque orou, e saber que em Deus você pode andar em lugares altos, em lugares que o seu coração não imagina. É tudo que Deus tem preparado para você. Entenda, essa oração de Abacuque foi no momento mais desafiador da vida dele. Você consegue dizer, mesmo que o diagnóstico seja ruim, mesmo que me faltem amigos, mesmo que me faltem recursos, todavia, contudo, porém eu adorarei, porque eu vou confiar, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados, Deus. Eu creio no Deus que eu sirvo. E ainda que anoiteça, Ele será o meu amanhecer. Eu creio em Ti, Senhor. Mesmo com o coração quebrado, mesmo cansado, eu creio em Ti. Que você se alegre no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que Ele deixe você um tempinho ainda naquele lugar que você queria sair. Mas se alegra, porque uma hora Ele vem, espera Ele vem e faz um milagre, amém?